Pessoal, um salve aí para vocês. Vamos lá dar continuidade às nossas disciplinas, à nossa matéria, porque né, o carnaval tem que andar, tem que ir para frente, né? Segue o baile. Pessoal, eu vou iniciar aqui com vocês a matéria do segundo bimestre. Segundo bimestre, tá? Senão eu vou me atrasar demais no calendário acadêmico e não vai ter como, não vai ficar viável. Eu vou acumular muita matéria e vocês vão sair no prejuízo, tá? Então, eu tive autorização da coordenação e vamos tocar em frente aí. Não é o ideal, né? Estamos todos com saudades de aula presencial, mas vocês estão vendo aqui, né? A blogueirinha, a professora blogueirinha, pelo canal do YouTube dela, pelo menos é uma forma da gente poder dar continuidade aí nos nossos estudos, tá bom? Então, gente, eu só vou reforçar, porque senão eu tenho certeza que vai ter pessoal perdido. É matéria do segundo bimestre. Por favor, não vai cair isso aqui que eu vou falar hoje para vocês. Daqui em diante não vai cair nessa primeira prova, vai cair na segunda prova, beleza? Ok, pessoal? Então, dando continuidade à matéria, nós vamos falar de eficácia da lei no tempo hoje, tá? Um assunto bem importante e bem interessante também, ok? O que é visto dentro dessa eficácia da lei no tempo? É basicamente assim, olha, a lei tem um prazo de validade, né? E se tiver até quando? De quando a quando dura a lei? Quanto tempo eu posso dizer que essa lei está surtindo efeito dentro do mundo jurídico? Por isso que nós falamos de eficácia da lei no tempo, para saber, olha, a lei nasce, a lei vai produzir efeitos e ela vai morrer. Quando que ela vai morrer vai depender de algumas circunstâncias, né? De quando que ela vai deixar de ser extinta. Mas ela tem um período que ela nasce, ela produz a eficácia dela e morre, tá? Morre, que horror. Ela vem a deixar de existir, tá? Ela é revogada, ou enfim. Nessas circunstâncias, pessoal, tem duas hipóteses, tá? Primeiro, a lei nasce já com prazo de validade estipulado. Então, quando você monta, você cria essa lei, você diz, olha, essa lei vale de tanto a tanto. Do momento que ela é promulgada, né, que ela entra em vigor até tal data. Então você sabe mais ou menos o que esperar dessa lei, que ela vai durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, enfim. Então tem muita situação aí por causa do coronavírus que está acontecendo, umas medidas aí que estão tendo exatamente esse tipo de padrão. Fala, olha, enquanto durar essa questão de calamidade pública, vai durar a lei. Depois não tem um porquê durar a lei, tá? Daí eles têm uma previsão. Às vezes ela é prorrogada, às vezes não. Diante da nossa pandemia, ela tá podendo ser prorrogada, né? Então, só para vocês terem um exemplo, tá? Disso aí. Uma outra situação da questão da eficácia da lei no tempo é que ela pode vir a surgir uma lei, tá? Ela existe, essa lei, mas a gente não sabe quando ela termina, né? Então, ela nasce, vai criar efeitos e não tem na própria lei alguma data dizendo, olha, ela vai terminar aqui. Nem toda lei tem isso, a maioria não tem isso, tá? Então, como é que a gente sabe quando é que essa lei termina? Olha, enquanto não vier uma outra lei para substituir ela, substituir os seus efeitos, ela vai continuar existindo. Tem leis aí que estão há décadas aí, porque nenhuma outra lei disse, olha, para de produzir efeitos, lei antiga, tchau, beijo, lei antiga, né? Porque agora daqui em diante é comigo. Não existe. Se não existir isso, então a lei continua produzindo os efeitos até que ela possa ser revogada. Ou ela cai em desuso, né, pela nova lei, ou ela cai em desuso por uma questão de costume, né? Então, por exemplo, uma lei aí que dizia, você a punição, por exemplo, não aconteceu assim, né? Mas, por exemplo, uma lei que vai punir o adultério, né? Caiu em desuso já, ninguém mais está punindo adultério, os costumes mudaram isso aí, entendeu? Então não tem o porquê a gente continuar com essa lei, tá? Então ela caiu em desuso, ela morreu, tá? A própria sociedade fez com que ela ficasse ineficaz, porque não se concebe mais uma questão de punir alguém que tenha cometido adultério, tá? Então, nesse caso, é um exemplo que eu tô dando para vocês, tá? Então, essas são as possibilidades, as hipóteses genéricas que existem da questão da eficácia da lei no tempo. Agora, vamos entrar e aprofundar em cada aspecto, tá? Vamos falar de revogação, tá? O que é revogação? Anota aí para que eu sei que quem gosta do caderno bonitinho, nós estamos em quarentena, mas tem costumes que não mudam,
né? Tem tradições que não se mudam. Então vamos lá, revogação. O que é revogação? É tornar sem efeito uma norma, vírgula, retirando a sua obrigatoriedade, tá? É exatamente isso. Fala, olha, a partir de hoje não é mais obrigatório você seguir essa norma. Portanto, se não é mais obrigatório, ela foi revogada, certo? Ela não precisa mais ser cumprida. Agora, cuidado e atenção aqui, tá? Existem dois tipos de revogação. Então, pensa como a revogação como um grande gênero, né? Uma bola grandona, revogação. E dentro tem duas bolinhas pequenas, que são as espécies. Então, revogação é o gênero e tem duas espécies pequenininhas, que são dois tipos de revogação diferentes, tá? Tem a abrogação, rogação, abrogação, que é você revogar toda norma, tudo, toda lei, tchau, nada mais vai ser usado, tá? Se descarta tudo. E você tem a derrogação. O que é derrogação? Você revoga parte de uma lei, você não revoga a lei inteira, tá? Então, só esclarecendo para vocês, que na revogação ela é gênero e você tem as espécies abrogação e derrogação. A abrogação é a espécie que revoga tudo. A lei antiga inteira vai embora, não tem mais. E a derrogação, ela revoga parte da lei antiga, outra parte se mantém, beleza? Ok. Então, ainda continuando dentro da revogação, nós temos a revogação tácita e a revogação expressa. Na verdade, eu vou começar pela expressa, que é o mais visível, literalmente, né, nessa situação. Tá? A revogação expressa, pessoal, ela diz assim, vai entrar uma lei nova, né, substituindo a lei anterior, então vai entrar a lei B, que vai substituir a lei A. E ela diz, olha, tá revogado, expressamente revoga-se a lei A. Pode, novamente, entrando no que eu disse anteriormente, pode fazer a abrogação ou a derrogação. Ou seja, essa nova lei, a lei B, pode dizer, olha, revoga tudo, faz a abrogação, ou ela pode dizer, revoga parte da lei A, tá? Que daí é a derrogação, tá? Então, isso é uma revogação expressa. Na lei está dizendo, olha, revoga, tá? Total ou parcialmente, mas revoga, ok? Nós temos aqui também, pessoal, a tácita, tá? Outra coisa, desculpa, já estava esquecendo aqui que ia falar para vocês até dentro da tácita, mas já falo agora. Uma norma, você tem que observar a hierarquia, tá? Cuidado com isso, tá? Isso pode até estar expresso, mas não vai surtir efeito se for hierarquicamente menor. Por exemplo, para você revogar uma lei, ela tem que estar no mesmo patamar, no mesmo nível, tá? Ou então tá, né, no nível acima. Se tiver abaixo, aqui não revoga, tá? Então, por exemplo, uma portaria jamais vai revogar uma lei ordinária. Por quê? Porque hierarquicamente ela é inferior, tá? Você não tem situação. Agora, uma lei ordinária pode revogar uma portaria, porque ela está acima. Uma lei ordinária pode revogar outra lei ordinária, porque estão no mesmo patamar, certo? Então, cuidado com isso, tá? Para haver a revogação, seja parcial ou totalmente, ou as leis estão no mesmo patamar, tá? Ou elas estão no patamar acima, tá? Nunca de baixo para cima. A portaria tá aqui embaixo, lei ordinária tá aqui. Você não revoga, a portaria não revoga a lei ordinária, mas a lei ordinária revoga a portaria, ok? E, novamente, reforçando, lei ordinária revoga lei ordinária, no mesmo patamar também, ok? Isso pode ser tanto do expresso quanto tácito. A questão hierárquica não tem diferença aqui. É só observar onde que elas estão dentro da pirâmide legislativa, né? Beleza, pessoal? A revogação tácita é aquela revogação que vai por desuso ou costume, né? Nenhuma lei está dizendo assim, olha, acabou, você acabou aqui teu reinado, não precisamos mais de você, muito obrigado. Nenhuma lei está falando isso. Mas ninguém mais está usando. Ela tá lá parada, inútil, lá, criando pó, entendeu? Então ela caiu em desuso, né? Exatamente essa questão tácita que ninguém disse mais, já está implícito, porque ninguém mais está utilizando a norma, ela já vai cair por terra. Porque o que adianta ter uma lei lá que ninguém faz mais uso, que não reflete os interesses sociais atuais? Então, por isso que ela é
ela é revogada tacitamente, seja por um desuso ou seja por um costume, tá? O costume também, olha, antes que nem eu comentei ali da questão da criminalização do adultério, né? Fala, não tem mais sentido isso, ninguém mais está punindo criminalmente quem comete adultério, os nossos costumes mudaram, então, portanto, tacitamente nós não vamos usar mais essa lei, tá bom? Isso, pessoal, está na LINDB. Tudo que eu tô falando para vocês hoje é LINDB. O que é LINDB? A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, tá? Então nós vamos começar a entrar mais na LINDB. A LINDB trata exatamente disso, essa eficácia da lei no tempo e eficácia da lei no espaço. Então nós estamos começando pela eficácia da lei no tempo. E isso que eu comentei com vocês está no artigo 2º, parágrafo 1º da LINDB, da revogação expressa ou da revogação tácita, tá? Uma outra também, pessoal, uma outra hipótese de revogação tácita que eu esqueci de comentar com vocês é que você, por exemplo, quando a lei nova trata já do assunto da lei velha, então automaticamente, e se não tiver nada escrito na lei nova, ó, revoga a lei velha, automaticamente já se considera revogada, tacitamente. Porque nova já está trazendo todas as informações necessárias, não precisa mais da velha. Não precisa de duas leis falando a mesma coisa. Então, se caso na lei nova não exista uma revogação expressa, mas ele trata de todo o conteúdo da lei antiga, então nós vamos adotar a lei nova e jogar fora a lei velha, porque daí a lei nova já contém tudo que tinha velha. Tá? Não precisa duas leis aí manipulando a situação, ou não é manipulando, me fugiu a palavra agora, até o final do vídeo eu lembro, tá? Beleza, pessoal? Continuando aqui, nós temos... isso aqui é complicado. Nós temos um assunto importante aqui, pessoal, desculpa, tive que pausar. E agora é um pouquinho complicado e eu preciso que vocês me ajudem aqui, foquem, porque esse é um assunto chato, tá? Mas é necessário. Chato no sentido de aprendizagem, às vezes a gente se confunde, tá? Repristinação. Então, nós vamos falar de repristinação. O que é repristinação, tá? É o seguinte, você tem uma lei A produzindo efeitos, bonitinha, daí vem a lei B e diz, ó, a lei A tá revogada, tá? Então, lei B tá ali fazendo efeito. Por algum motivo, seja por uma revogação tácita, expressa, seja o que for, tá? Cai a lei B morre. Isso quer dizer que se a lei B, que revogava essa aqui, a lei A, ela volta a existir, então se eu tiro a B, a lei A volta, né, a produzir efeitos? Não necessariamente, tá? O que é repristinação? É esse efeito de fazer a lei antiga, né, que foi revogada, voltar a ter valor. Então, explicando de novo para vocês. Você tem uma lei A, aqui, minha mão, lei A, ela produziu efeitos, mas vem a lei B e, ó, tira ela de cena. E a lei B faz ela produzir os seus efeitos, tá? Tá aqui produzindo efeitos. Só que a lei B, por qualquer motivo que seja, qualquer tipo de revogação, ela cai. E essa lei, ela revogava essa aqui. Essa lei revogava essa, tá? Então, se essa cai, essa surge automaticamente, renasce? Não necessariamente, tá? O que é repristinação? Repristinação é essa aqui que revogou a anterior, né? Então a B revogou a A, ela cai e ressurge a A. Isso é repristinação. Isso que repristinação é o renascimento da lei que foi revogada por uma outra lei, tá? Então se a B morre, ressurge a A. Isso é repristinação. Pense em repristinação como um renascimento, uma ressurreição de uma lei que já tinha sido revogada antes, tá? Porque é como se tivesse havendo assim um impedimento pela lei B dela existir e esse impedimento morre, deixa de existir para que renasça a A, tá? Agora, não é sempre que isso acontece, pessoal. A maioria dos casos eu tenho a lei A, que ela foi revogada pela lei B, então surge a lei B. Se a lei B cai, geralmente não volta a A, tá? Quando que volta? Quando que volta é o que nós chamamos de repristinação. E ela tem que ser expressa, ela não pode ser tácita. Tem que estar nessa lei B dizendo, olha, se eu cair, volta a lei A. Ou numa nova lei, que é uma lei C, que derrubou a lei B, que diz, ó,
eu tô derrubando a lei B, então vai voltar a A, tá? Mas tem que ser expresso. Tem que ser expresso. Nunca, jamais a repristinação, ela é tácita. Ela é somente expressa. Ok? Muito importante isso, pessoal. Porque senão tinha um monte de lei caindo e aí ia ficar surgindo os velhos e ninguém ia pra frente. Porque cai uma lei, ressurge velho e não vai adiantar muito. Então, só se houver medida expressa dentro da lei ou da nova lei que revogou a B. Tá bom? Tá claro isso, pessoal? Eu sei que isso é um pouco chato, mas o que vocês tiverem de dúvidas que vocês não entenderam, lembre das minhas mãos, lembre do teatrinho e tal, porque ajuda, tá? Quem é muito visual, esse procedimento ajuda. A repristinação está na LINDB também, tá? No artigo 2º, parágrafo 3º da LINDB, ok? Uma observação aqui, pessoal, que é bem importante, tá? Vocês não pode ser revogada, segundo a Constituição Federal, no artigo 60, parágrafo 4º, tem determinadas regramentos que não podem ser revogados jamais, que são chamadas de cláusula pétrea. Então, por exemplo, que trata da separação do Estado em federação, né, Estado brasileiro em federação, do voto direto, secreto e universal, dos direitos fundamentais, que mais? Separação dos poderes. Elas são cláusulas pétreas, elas jamais podem sofrer qualquer tipo de revogação. Jamais? Não, jamais não. Vão sofrer revogação somente se houver uma nova Constituição. Então, cuidado, isso é uma pegadinha sensacional para fazer em prova de concurso. As cláusulas pétreas jamais, sob hipótese nenhuma, podem ser revogadas? Não, mentira, elas podem, mas elas têm que ter uma nova Constituição para isso. Então, tem que se formar uma nova Constituinte originária para que a gente possa ter aí a revogação da antiga para ter a nova. Mas se não tiver uma Constituinte originária, se não tiver a confecção de uma nova Constituição, elas não podem ser revogadas, jamais, ok? Somente mediante uma nova Constituição, beleza? Ok. Então, pessoal, para fazer aí um resumo aí da revogação, ela pode ser por outra lei, tá? Ela pode ser pelo decurso do tempo pré-estabelecido, segunda hipótese. Então, primeira hipótese, revogação por outra lei. Segunda hipótese, pelo decurso do tempo pré-estabelecido. E na terceira hipótese, pelo desuso e ou costume contra legem. Tá, isso aqui é importante eu dizer também. Costume contra legem é aquele que vai contra a lei, é o costume que está indo contra a lei atual. Então, por exemplo, como eu citei ali o caso do... como é que eu falei, gente? Peraí, calma lá. Da traição. Da traição, tá? A traição, hoje você não pode agredir pessoas fisicamente, ainda mais sendo relação a uma traição. Você não pode apedrejá-las, por exemplo, ou cometer qualquer outro tipo de violência física e até moral, tá? Então esse costume seria de você continuar a punir a pessoa por uma traição, seria contra a legem. Então, é nesse sentido, voltando novamente para aquele exemplo que eu passei para vocês, que eu dei para vocês sobre a questão da traição, tá? Então, recapitulando, revogação, primeiro, por outra lei, tá? Segundo, pelo decurso do tempo pré-estabelecido, ou seja, ela tem prazo de validade, tá? Ela sabe quando nasce, quando morre. E terceiro, pelo desuso e o costume contra a legem, tá? Que é a matéria contraditória. Beleza? Agora, a revogação, no primeiro exemplo que eu dei, por outra lei, ela tem duas categorias, tá? A expressa e a tácita, beleza? A tácita, pessoal, ainda se distribui de duas formas. Ela dispõe de maneira incompatível, ou seja, a lei nova que está surgindo está batendo, está colidindo com a matéria da lei antiga. Então, o que vai prevalecer? A lei nova, tá? A lei antiga cai. E a outra, pessoal, ela regula inteiramente o assunto, né? Então, como eu disse para você, vem uma lei nova que contém tudo da lei velha. Então, a lei velha cai e mantém-se a nova, beleza? Tá claro? Deixa eu ver se eu passo aqui para vocês, que eu fiz um esqueminha. Aí vocês podem dar aí um pause para poder copiar, tá? É isso aí. Beleza? Ok.
Então, vamos dar continuidade aí, pessoal, e falar de retroatividade e irretroatividade da norma, tá? Então, o que é retroatividade? Tá? Retroatividade é alguma coisa que vai produzir efeitos pretéritos, para trás. Uma lei ela tem uma data de nascimento. Dessa data de nascimento, ela pode surtir efeitos para trás. Então, por exemplo, se ela nasce hoje, dia 31 de março de 2020, ela pode surtir efeitos de 31 de março para trás. Essa é a questão da retroatividade ou irretroatividade. A retroatividade é que vai ir para trás, né? Que você vai causar esses efeitos para trás. A irretroatividade é que não vai causar os efeitos, não retroage, não vai para trás, ela só vai para frente, daqui para frente, beleza? Então, a regra, pessoal, é que a lei ela não seja retroativa, tá? É uma regra. Por quê? Porque senão você vai causar muita instabilidade jurídica. Então eu tenho uma nova lei que revogou a outra, mas a lei antiga pode... Né, essa lei nova vai causar efeitos daqui para trás, então a gente não sabe exatamente o que vale da lei antiga, o que vale da lei nova, e fica essa bagunça toda. Ela causa muita insegurança jurídica, ok? Então, pessoal, esse é o princípio, só que tem algumas exceções, tá? Que eu vou explicar para vocês agora com questões de exemplo. Eu vou pegar a reforma que houve do CPC em 2015, que foi bem significativa, tá? O mundo continua, as pessoas vão continuar fluindo, vão continuar fazendo processos, vão continuar, entendeu? Entrando com determinadas causas, enfim, dali por diante. E a lei entra em vigor. Agora eu não lembro quando ela entrou em vigor. Então deixa eu lembrar uma que eu lembro a data, que vamos falar de trabalhista. Pronto, trabalhista para mim eu sei certinho a data. Né? O exemplo é a mesma coisa, não vai mudar significativamente. Então a reforma trabalhista entrou em vigor em novembro de 2017, tá? As pessoas continuavam com a sua rotina normal de trabalho, né? A pessoa ia trabalhar e tal, e antes da reforma e depois da reforma elas continuavam trabalhando, tá? Então, o que surtiu isso? Porque é mais visível, porque é material, é o direito material mesmo, né? As pessoas que estavam, por exemplo, trabalhando desde 2015 até 2018, por exemplo, né? Pegaram aí parte da reforma trabalhista nova. Pegaram, o contrato de trabalho deles entrou nessa nova reforma trabalhista que foi a partir de 2017. Então, como é que faz com esse período anterior? Esse período anterior continua pela lei antiga, tá? Ela vai surtir efeitos pela lei antiga, pela CLT antiga, né? De novembro de 2017 em diante, daí se aplica a nova. Entendeu essa situação? Por isso que ela retroage, ela não está mais em desuso, mas porque as pessoas durante aquele período que prestaram o seu serviço, né, estavam com o contrato de trabalho sob vigência da lei antiga, tem que pegar a lei antiga, porque você não pode exigir de alguém que mude as regras do jogo quando não existia. Como é que eu posso exigir uma lei de 2017, sendo que eu prestei serviço em 2016? Não existia lei. Não tenho como pedir alguma coisa, exigir de alguém alguma coisa que não existia na época, tá? Então é isso que vocês têm que estar atento à questão da retroatividade e retroatividade, tá? A princípio, a regra é não retroage, tá? Por quê? Porque nós vamos dar uma continuidade para a norma nova que está vindo. Nós vamos ter que seguir ela, né? A velha não vale mais. Mas se houver questões materiais que são afetadas no período anterior, então nós vamos trabalhar com as duas leis. Então, de 2017 para trás é a lei antiga, e de 2017 para frente é a lei nova. E faz esse furdunço mesmo. É um auê. Até todo mundo se adaptar, se acalmar, tá bastante tempo dentro da lei antiga. Nós vamos ter situações assim, por enquanto, principalmente dentro do direito do trabalho, que eu vislumbro porque afetou muita parte material do direito do trabalho. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, tem uma coisa aqui. A eficácia retroativa das leis é, portanto, excepcional. Não se presume devendo emanar de texto expresso. Isso é importante, tá, pessoal? Você não pode simplesmente aplicar retroativamente uma lei, né? Ela tem que dizer, olha, em certas situações, expressamente tem que estar dito, vai se aplicar retroativamente a lei. Você não pode presumir essa aplicação retroativa, ok?
Beleza, pessoal? Eu acho que... sim. A lei penal. Deixa eu falar da lei penal pra vocês, que isso é importante, tá? A lei penal, ela não vai retroagir de forma alguma, a não ser que seja pra melhorar a condição do preso, tá? No benefício do preso. Somente nessas circunstâncias você vai retroagir a pena. Senão, se vier uma lei nova, uma pena com uma pena menor e ele cometeu o crime na pena velha, que era maior, né? Então ele vai se beneficiar da lei nova, que é a pena menor, porque é mais benéfico para ele, tá? Cuidado então com isso. Ele só vai retroagir se, por exemplo, eu cometi um crime quando era uma lei menor, daí fui condenado com uma lei maior, e aí foi uma lei que muda para menor e assim vai. Então, qual que é a mais benéfica nesse caso? E nesse caso, pode vir a retroagir, tá? Eu sou muito pobre de exemplos penais, pessoal, eu peço desculpas, mas é só para vocês entenderem a ideia geral, beleza? E aí, atenção para retroação, para retroatividade, que ele deve observar o ato perfeito jurídico e a coisa julgada, tá? Isso está no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. Então, você pode retroagir, mas essa retroação ela esbarra, ela não vai fazer efeitos para um ato jurídico perfeito e para coisa julgada. Que é o que nós vamos falar no próximo vídeo, tá bom? Beleza, pessoal? Fique aí, tem mais conteúdo.